Se você está aqui hoje e está longe da casa do Pai, então essa música foi para você. E você deve se lembrar que as portas estão abertas. E aqui há amigos e irmãos esperando você. E se você não está aqui, mas está me ouvindo em algum lugar, e está longe da casa paterna, essa música foi para você também. E certamente o Senhor está de braços abertos aguardando o seu retorno. Meus irmãos, hoje é aniversário da igreja, e eu não ia pregar em Mateus, porque o texto de Mateus que obedece à sequência, não é um texto de eclesiologia, é um texto que fala sobre o suicídio de Judas, então não tem muito a ver com eclesiologia, mas eu vou pregar sobre Mateus 27 mesmo, que é o comecinho do capítulo, tentando extrair dessa porção da Escritura algumas lições para a nossa igreja, lições que a nossa igreja tem que aprender no seu 74º aniversário. As crianças então podem sair agora. E eu quero apresentar essas considerações aos irmãos. E eu quero, na medida que explicar o texto que está diante de nós, é um texto fácil, não é um texto difícil, é um texto facinho. Os irmãos vão me acompanhar com muita facilidade, porque não há dificuldade no texto. Mas os irmãos vão me acompanhar na tentativa de expor para os irmãos verdades que emanam aqui do texto e que devem nos alertar como igreja de Deus. Os irmãos estão aí com a Bíblia aberta em Mateus 27, de 1 a 10. Antes de falar sobre esse texto, eu quero fazer uma correção sobre o sermão de domingo passado. No domingo passado eu preguei o texto de Mateus 26, 69 a 75. Foi esse texto que eu preguei domingo passado. E eu falei sobre o processo das 3 negações de Pedro. E eu falei sobre a primeira negação, que era a negação dissimulada. Depois eu falei da negação com juramento falso. E não falei a terceira negação. Eu expliquei o texto e não falei a terceira negação. Os irmãos perceberam isso? Só os que prestaram atenção perceberam que eu não falei a terceira negação. Eu falei sobre a terceira negação, mas eu não enunciei o título dela, a terceira divisão. Então a terceira negação, para quem estava anotando e percebeu que eu pulei, é que eu estou ficando velho, irmãos. Aí tem 74 anos, eu já estou também no finzinho. Então, a gente vai esquecendo tudo. Mas a terceira negação é a negação com juramento falso e maldição. Por isso eu disse que no texto, a negação de Pedro, as negações de Pedro vão num crescendo. Então começa a negação dissimulada, depois a negação com juramento falso, depois a negação com juramento falso e maldição. Ele amaldiçoou na hora que estava negando. E aí nós vimos tudo isso aí, então agora os irmãos têm aí o enunciado. Eu expliquei os versículos, mas não enunciei o ponto. Se eu errar hoje de novo, pode levantar, pastor, faltam 3. Então aí eu termino. Mas irmãos, eu quero falar nesse texto aqui, eu gostaria de destacar aqui para os irmãos algumas realidades bíblicas, algumas verdades bíblicas acerca da perversidade. A perversidade. Por que eu quero falar sobre isso? Porque o texto mostra como personagens centrais dessa passagem, pessoas perversas. Quem nós vemos aqui participando dessa história que lemos? Nós lemos essa história, mostra aqui as pessoas que atuam nessa história, os personagens que estão aqui dinâmicos, trabalhando aqui nessa história, são pessoas perversas.
Então eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, na medida em que víssemos o modo como a perversidade se expressa, os efeitos da perversidade, como Deus se relaciona com a perversidade, de que modo nós podemos enxergar a realidade de um Deus soberano em face da perversidade. Essas coisas eu queria mostrar para os irmãos no texto que está presente aqui, que foi selecionado, essa porção da história da crucificação, da rejeição do Messias, que foi selecionada por Mateus. Eu acredito que ao narrar esse trecho, que ao escolher essa parte da história para escrever e incluir no seu relato aqui, Mateus queria mostrar para os seus leitores, cristãos e não cristãos, o modo como a perversidade é, o que ela causa, como ela se expressa e o modo até como Deus soberano a administra. Então, irmãos, eu vou apontar aqui, nesse trecho, 3 realidades sobre a perversidade. Observem os irmãos a primeira realidade, e eu quero correr um pouquinho, porque hoje eu não posso passar do horário, porque depois aqui da pregação, nós vamos para uma festa. Tem uma festa com bolo. E só vai poder entrar na festa quem disser os 3 pontos do sermão. Então eu não posso abusar muito da paciência dos irmãos, porque vai cansá-los, eu vou ter que ficar na festa e não vou ter que dizer os 3 pontos para entrar. Então vai demorar um pouco. Então por isso tem que terminar cedo hoje a minha mensagem aqui, para que os irmãos fiquem mais tempo na festa lá, e possam anotar aí fazer suas anotações com tranquilidade e não perder nada. Mas eu quero destacar em primeiro lugar aqui, os irmãos vão ver isso comigo, a primeira verdade sobre a perversidade é que a perversidade termina em ruína. E o meu objetivo é assustá-los um pouquinho com isso. A perversidade termina em ruína. E o que eu quero dizer com perversidade aqui? A palavra perversidade, ela adquire expressões, ela tem contornos, ela abrange ações muito numerosas, muito vastas. Perversidade é algo que envolve muita coisa. Aqui, no texto que está diante de nós, eu quero mostrar a perversidade de Judas e onde isso foi parar. A perversidade de Judas consistiu de negar o Salvador, de trair o Salvador, de conhecer o seu ensino, conhecer as verdades que emanavam da boca de Jesus e virar as costas para essas verdades, e mais do que virar as costas, unir-se aos inimigos do Senhor. E nós, como crentes, Igreja de Deus, nós temos visto irmãos nossos, pessoas que estavam aqui, seguindo no rumo do discipulado, conhecendo os ensinos de Jesus, prosseguindo após as suas orientações, as verdades que o Senhor ensina, e que viraram as costas, traíram o Senhor e se uniram aos inimigos. Isso é uma forma de perversidade. Nós temos outros personagens no Novo Testamento que fizeram isso. E essa experiência, a existência de pessoas assim, de falsos discípulos dentro de uma igreja, essa experiência compõe a realidade de qualquer igreja ao longo da história. Porque o Senhor Jesus disse que haveria joio no meio do trigo. Mas esse tipo de perversidade, o infiltrar-se numa igreja, o participar ali do discipulado, o caminhar com os discípulos do Senhor ao longo de alguns anos e depois virar as costas e unir-se aos inimigos, esse tipo de perversidade, como outros tipos de perversidade, terminam em ruína. E por que estou dizendo isso no aniversário da gente? Porque talvez existam pessoas assim aqui. Talvez existam pessoas aqui que estejam refletindo entre 2 mundos. 2 mundos. O mundo dos sumos sacerdotes, fariseus, mestres da lei,
com suas promessas de 30 moedas de prata, e estejam considerando seriamente a possibilidade de se unir a eles, e um outro mundo, o mundo dos discípulos de Jesus, que o seguem e que padecem por sua fidelidade. E uma igreja tem que refletir sobre isso, os membros de uma igreja têm que refletir sobre isso, porque eventualmente as propostas de moedas de prata são colocadas diante dos nossos olhos. Eventualmente, esse outro mundo que está aí fora, com os seus convites e com os seus apelos, se insinuam diante de nós, dizendo: olha, eu tenho 30 moedas para lhe dar. Venha, venha, enriqueça comigo, ganhe comigo, lucre comigo. O que você tem a ganhar seguindo um pobre galileu? O que você tem a ganhar seguindo esse jovem carpinteiro? É isso que o mundo diz. E nós, como igreja, temos que estar alertas para essas propostas perversas que são colocadas diante de nós. E temos que estar alertas, porque se atendermos a essas propostas, o fim disso é ruína. A perversidade termina em ruína. Veja o que diz o texto. Veja, acompanhe aí os versículos 1 a 5. Diz assim: quando amanheceu, os irmãos se lembram, o galo já havia cantado, anunciando o fim da noite. Uma penumbra já havia começado. O galo canta quando está um pouquinho escuro, não é assim? Não é assim que o galo canta? O pastor Thomas sabe. Você morou no meio do mato muito tempo, né? E você sabe, o galo canta quando ainda está escuro um pouquinho, né? Então, o autor Mateus, ele vai situando na história os momentos. Então aqui o galo já havia cantado, Pedro já havia negado Jesus, e agora Mateus diz que amanhã chegou plenamente, o dia claro. E vejam, quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho. Vejam, não é que eles tinham ido para casa com o objetivo de descansar um pouquinho, não. Eles passaram a noite reunidos, mas agora a reunião tinha um novo propósito. Eles já tinham condenado ao Senhor e agora tinham que elaborar uma estratégia para matá-lo. Por quê? Porque mesmo tendo condenado como juízes que eram de Israel, eles não tinham autoridade para aplicar a pena capital. Quem podia aplicar a pena de morte sob o Império Romano eram somente os romanos. Então eles tinham que encontrar uma maneira de fazer com que a sentença de morte que eles haviam pronunciado fosse de fato executada, porque eles não podiam executar. Então agora, tendo passado a noite nesse processo de condenação de Jesus, agora a reunião deles tem um novo objetivo: como vamos fazer para a sentença ser aplicada? E o texto prossegue: eles reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte, e vejam o que eles fazem: e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. O que eles combinaram fazer? Jesus não estava amarrado, ele foi preso, levado ali ao sinédrio, sem ter sido amarrado, porque ele não ofereceu resistência nenhuma. Não era um homem, não era um preso perigoso. E permaneceu ali, durante o julgamento todo, sem estar amarrado. Ali. Não havia necessidade dele ser amarrado. Mas o que eles fazem? Nós vamos levá-lo a Pilatos. E nós temos que dar a ideia de que esse homem é um homem perigoso. Como nós podemos passar a ideia de que esse homem é um homem perigoso? Como? Qual foi a estratégia? Vamos amarrá-lo. Ninguém amarra alguém que não é perigoso. Então vamos manietá-lo, vamos amarrá-lo, porque assim Pilatos vai olhar para ele e já vai criar na própria mente uma ideia negativa dele. Aí está um homem que não pode ficar solto. Percebem a estratégia deles? Satanás procura fazer isso conosco hoje.
Satanás procura transmitir ao mundo a ideia de que nós, os crentes, somos pessoas perigosas. Já perceberam isso? Cuidado, cuidado, essas pessoas, não vá nessa igreja, porque essas pessoas são perigosas. Algum tempo atrás, os padres nas cidades do interior, eles diziam o seguinte aos seus fiéis: não entrem naquela igreja, porque um homem foi assassinado lá dentro. E esse homem está enterrado ali naquele salão. Então não vão lá, porque o que vocês têm lá são assassinos ali. São assassinos que estão lá. Então não frequentem aquela igreja. O diabo está lá e há pessoas perversas ali. Eu trabalhei no interior como pastor, e às vezes acontecia de eu estar na porta da igreja e passar um menininho e falar: moço, o que é? É verdade que mataram uma pessoa aí dentro? Ainda a mesma estratégia. Há pouco tempo atrás, eu era jovem, faz o quê? 5 anos atrás. Mas diziam isso, dizendo: olha, não vá lá, é muito perigoso. Eles vão fazer uma lavagem cerebral em você. Eles vão enganar você. Eles vão tentar tirar o que você tem. Eles vão tentar mudar a sua cabeça para que você faça o que eles querem. Então Satanás, ele faz isso. Ele procura atribuir a nós perigo. Nós somos perigosos. Olha, eles são preconceituosos. Eles têm preconceitos. Vocês não podem ouvir eles falando e conviver com eles, porque eles vão colocar preconceitos na sua mente. Então fujam dessas pessoas, porque são muito perigosas. É assim que o diabo faz. Estes homens agiram dessa maneira, perversos que eram, tentando mostrar que Jesus era perigoso. E Satanás tem feito isso ao longo da história da igreja. Na igreja antiga, na igreja do século II, do século III, os boatos que circulavam entre as cidades do Império Romano, especialmente nas regiões da Ásia, onde hoje é a Turquia, era que os cristãos, eles se reuniam e fechavam as portas e pegavam um bebê e cortavam o bebê. O bebê era morto, assassinado pelos cristãos. Eles misturavam o sangue do bebê em farinha e comiam sangue com farinha, o sangue do bebê com farinha. E os visitantes que estavam ali, quando viam aquilo, eles eram instados a não contar para ninguém, porque senão eles seriam acusados também de autoria de assassinato. Seriam coautores, eles eram ameaçados com isso. Se você disser alguma coisa, nós diremos que você participou desse crime também. E aí a pessoa ficava presa àquela sociedade assassina, com medo de ser falsamente acusado. Esses eram os rumores que surgiam. Por quê? Porque quando os cristãos participavam da ceia, eles diziam: isto é o meu sangue, isto é o meu corpo. Vocês estão vendo? Esse corpo, esse sangue é de um bebê que eles matam e comem. Eles são antropófagos. Os cristãos, esse era o crime. Os cristãos não são somente assassinos, eles também são antropófagos. E foi necessário o levantamento de vários teólogos do passado, os chamados apologistas, que diziam: olha, nós honramos o corpo, porque nós cremos na doutrina da ressurreição. Como nós poderíamos fazer do nosso estômago um túmulo? Como nós poderíamos sepultar alguém no nosso estômago? Nós cremos na ressurreição, na dignidade do corpo. Nós jamais devoraríamos um corpo humano. Eles tiveram que se defender disso, dessas acusações baixíssimas que eram atribuídas a eles naqueles dias. E hoje as coisas não são muito diferentes. O texto diz: eles o amarraram e o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos era o governador da Judéia. O Império Romano havia tomado a direção direta da Palestina no ano 6 depois de Cristo, colocando ali governadores, e Pilatos governou do ano 26 ao ano 36. Ele era um governador um pouco oscilante, não era um homem muito firme nas suas decisões. Nós percebemos isso aqui na história de Pilatos, no Evangelho percebemos. Vamos falar mais sobre Pilatos em outros momentos, enquanto estivermos estudando o livro de Mateus na sequência. Aí vem o versículo 3. Então, e aí focaliza agora em Judas. Levaram Jesus para Pilatos
E agora, ao mesmo tempo em que isso acontece, começa a se narrar o que estava acontecendo com Judas e as autoridades. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, o que deve ter acontecido é que Judas, depois do beijo, lembram do beijo de Judas? Naquela noite, Judas foi até ali e beijou Jesus. Ele era o único que podia se aproximar de Jesus naquela noite. Os demais, era escuro, estavam no jardim. Os demais não podiam chegar perto e ver quem era Jesus entre os 12 que estavam lá, incluindo Jesus. Mas Judas podia, porque ninguém sabia que ele era o traidor. Então ele se aproximou, detectou Jesus na escuridão, aquela turba que tinha saído para prender, Jesus estava de olho em Judas, porque Judas ia dar o sinal. Judas então se aproximou, detectou Jesus na escuridão, ele pôde se aproximar, porque ninguém imaginava que ele era um inimigo, e então ele beijou Jesus, e então perceberam, é aquele, e aí foram lá e prenderam Jesus. Tudo indica que quando prenderam Jesus e o levaram, Pedro, nós sabemos, Pedro seguiu aquele grupo e entrou na casa e assistiu o julgamento. Tudo indica que Judas fez o mesmo. Judas se misturou ali naquela multidão e entrou também na casa e viu. E ele percebeu que Jesus foi condenado. Parece que ele não esperava por essa. Parece que ele esperava que Jesus ia fazer alguma coisa, algum milagre, ia realizar alguma coisa diferente ali, ia fazer com que o reino chegasse naquela hora. Eu não sei o que Judas pensou. Mas ele não esperava esse desfecho, esse desdobramento da coisa. Ele não esperava que o seu pecado tivesse resultados tão danosos. E esse é o problema da perversidade. As pessoas que se enveredam pelo caminho da desobediência não têm noção do preço que isso pode ter, dos desdobramentos que podem vir a alguém que se envereda nessas direções do mal, que se envereda nessas direções de pecado. A princípio elas pensam, isso não vai ter problemas tão graves. Mas Judas se assustou com o que viu. Ele pensou, mas como? O que eu fiz produziu isso? O que eu fiz redundou nisso? E ele, assustado, então o texto diz que ele sentiu remorso. Outras versões dizem que ele se arrependeu. Há uma divergência de traduções. E o que ele fez então? Tendo sentido esse remorso, ele tentou desfazer o que tinha feito. Como eu posso desfazer o que eu fiz? E o texto diz, ele devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo, eu pequei. Por que eu disse que a perversidade termina em ruína? Porque quem toma esse rumo, quem toma o rumo da apostasia, da desobediência, do abandono da fé, muitas vezes, lá na frente, tenta desfazer o que fez. Eu quero devolver as 30 moedas. Eu não quero mais participar disso. Mas agora é tarde demais. É muito tarde. O texto prossegue dizendo que ele fala, pequei traindo sangue inocente. E a resposta que é dada pelos líderes, é uma resposta fria. Eles dizem, que nos importa? Isso é problema teu. É isso que o mundo faz. Essa é a resposta do mundo para você. Quando abandonamos a verdade, quando viramos as costas para o ensino de Jesus, para o Senhor, e nos aproximamos dos seus inimigos, e nos mancomunamos com eles, nos associamos com eles, e viramos as costas para o Salvador, isso fatalmente traz prejuízos terríveis, consequências horríveis. E aí muitas vezes o indivíduo quer desfazer o que fez, mas não tem mais como desfazer. E quando o preço vem, quando as consequências vêm, vocês sabem o que o mundo diz? Isso é problema
seu. Problema seu. Mas eu pensei que vocês eram meus amigos. Isso é problema seu. Mas eu gastei minha vida. Eu perdi minha vida. O que eu fiz não tem como consertar. Isso é problema seu. É isso que o mundo faz. O mundo diz: venha, venha. Olha as 30 moedas. Elas não brilham bastante? Veja que moedas preciosas. Venha. É o que eu tenho para te oferecer. Eis aqui. Pegue as moedas. Se enriqueça. Desfrute delas. E as pessoas enganadas pegam essas moedas. E não sabem as consequências terríveis que as moedas, que o preço do pecado vai trazer. E depois dizem: meu Deus, e agora? Como eu posso desfazer tudo? Como eu posso voltar atrás e reconstruir a minha vida? Quem pode me ajudar nisso? Quem pode me socorrer nisso? E o mundo então diz: isso é problema seu. É assim que funciona. Este é o nosso mundo lindo aí fora. Foi o que Judas experimentou. Isso é problema seu. A culpa de Judas, que ele sentiu naquele instante, foi tão intensa que o texto diz que ele atirou as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Havia uma pena em Deuteronômio 27, 25. Havia uma pena para aquele que traísse sangue inocente. Judas talvez quisesse que aplicassem essa pena a ele. Como aqueles homens disseram: não temos nada que ver com isso, é problema seu. Ele aplicou a pena a si mesmo. Trouxe a pena para si e fez justiça com as próprias mãos, contra si mesmo. Quando ele diz: eu pequei traindo sangue inocente, Mateus, ao narrar as palavras de Judas dessa forma, Mateus traz à nossa mente as palavras de Jonatas, palavras que Jonatas disse ao seu pai Saul, quando Saul quis matar Davi. Em 1 Samuel 19:5, quando Saul quis matar Davi, Jonatas disse para ele: por que você pecaria derramando sangue inocente? E aqui Mateus repete essas palavras, coloca essas palavras na boca de Judas: eu pequei traindo sangue inocente. É como se Judas fosse o novo Saul, se levantando contra o descendente de Davi. Existem nessas palavras a evocação da figura de Davi aqui. Pequei, traindo sangue inocente. Os leitores familiarizados com o Antigo Testamento se lembrariam de Jonatas falando com Saul sobre Davi e usando essas palavras, de modo que o autor Mateus, ele traz à mente do leitor a figura de Davi, para recordar que esse sangue inocente era o sangue inocente do filho de Davi, o Messias. Judas traiu sangue inocente, mas não um sangue inocente qualquer, o sangue do filho de Davi, do Messias. E as consequências disso foram a morte. Uma igreja tem que estar ciente disso, do perigo dos apelos, porque nós vivemos ouvindo apelos o tempo todo, convites o tempo todo, dizendo: venham. Eu me lembro, quando eu era jovem, havia uma propaganda que dizia assim: venha para o mundo de Marlboro. Venha para o mundo de Marlboro. Eu lembro dessa propaganda, esse comercial de TV, e mostrava um cowboy forte, com um chapéu, e um galã, com um cavalo,
cavalgando pelos pastos lindos ali, naquele pôr do sol, e aquela música, né, de bonança e coisa assim, venha. E ele ali cavalgando forte, bonito, alegre, ali com o seu cigarro Marlboro na mão, e no final a música chegava ao seu apogeu e dizia, venha para o mundo de Marlboro. E eu olhava jovem e falava, mas que mundo de Marlboro maravilhoso é esse? Eu quero ir para o mundo de Marlboro. O tempo passou. E se você quiser, entre na internet e digite lá, foto do cowboy de Marlboro. Foto do cowboy de Marlboro. Digite no Google. Você vai ver o que o mundo de Marlboro fez com aquele homem. Ele perdeu partes do corpo por causa do cigarro. Teve pernas amputadas, adoeceu, ficou numa cadeira de rodas, emagreceu, várias doenças e finalmente morreu. Veja o que fez o mundo de Marlboro. É assim que o mundo faz. Diz, venha, eu tenho moedas para você, venha. Depois vem o preço. E aí é tarde demais. E se você reclamar dizendo, mas eu pensei que era diferente, eu pensei que seria feliz, a resposta será sempre a mesma. Isso é problema seu. Não me incomode, é problema seu. A perversidade termina em ruína. Mas há um item a mais aqui que eu quero apontar para os irmãos, e nesse item eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a forma como esses homens perversos funcionam. É assustador o que vem agora. O que vem agora é revoltante. Na verdade, eu fiquei revoltado quando eu li isso aqui. Fiquei muito bravo de ver a cara de pau desses homens. Vejam o que diz o texto. O texto diz no versículo 6 a 8. E esse é o segundo item aqui acerca da perversidade. E eu quero destacar aqui que a perversidade, além de terminar em ruína, como nos aprendemos nos versículos 1 a 5, a perversidade se cobre com mantos louváveis. A perversidade se cobre com mantos louváveis. Ela se veste bonito. A perversidade se veste muito bem. Muito bem. Ela é cadavérica, ela é horrível, ela é podre, mas ela se veste muito bem. Ela se cobre com panos finos, ela coloca coroas na cabeça, ela se cobre de joias, porque ela quer passar a ideia de que ela preserva coisas louváveis. Vejam isso no texto que está diante de nós, nos versículos 6 a 8. A perversidade se cobre com mantos louváveis. É revoltante ver isso aqui. O texto diz, os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram, vejam agora, Judas havia pego as moedas e jogado dentro do santuário. Nós não sabemos que parte do templo ele jogou as moedas, mas como nós vemos que os principais sacerdotes pegaram as moedas, ele deve ter jogado num lugar onde só eles tinham acesso. Pode ser. Ele jogou lá. Isso evocava já uma profecia. A profecia de Zacarias 11:13, que falava que o profeta havia jogado as moedas no oleiro no templo. Você pensa, mas como havia um oleiro no templo? Talvez fosse um forno para derreter metais que havia no templo. E nos dias de Zacarias fez isso, ele lançou, ele arrojou as moedas do seu trabalho no templo, no oleiro. E aqui o texto evoca essa ideia, e essa profecia vai ser mencionada mais tarde, no versículo 9. Mas Mateus já está preparando a nossa mente para ter acesso, para se recordar dessa profecia. Judas fez isso, Judas fez o que Zacarias fez, ele jogou as moedas no templo. E os sacerdotes então entraram lá e pegaram as moedas de prata e disseram, vejam a piedade deles.
Que homens de Deus. Que homens santos. Comove. Tivesse efeito musical agora, ia pedir para colocar. Uma música bem bonita agora, porque é lindo. É linda a santidade dessa ralé. É linda a santidade desse grupo de canalhas. É linda a santidade deles. Veja o que eles dizem. Não é lícito. Não é lícito. Estão preocupados em cumprir a lei do Senhor. Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Que homens piedosos. Eles estão preocupados em não macular o cofre. Não vamos macular o gasofilácio. Não vamos quebrar a lei de Moisés. Não é lícito colocar esse dinheiro lá, porque é dinheiro de sangue. Eles estão pensando em Davi de novo. Mateus está evocando a ideia de Davi de novo. Davi não pôde construir o templo, por quê? Porque as mãos dele estavam cheias do quê? De sangue. Então daí o princípio, o que vem de mãos sangrentas não pode ser usado no templo. Esse é o princípio que é evocado aqui. E eles dizem, esse dinheiro também provém de alguém que indiretamente derramou sangue. Então nós não podemos usar esse dinheiro para esse fim. Não podemos colocar esse dinheiro no gasofilácio. E vejam o que eles fazem então. Vejam que lindo isso. Além de serem piedosos, preservando a lei e todo o cerimonialismo e todo o legalismo então que era tão caro a eles, o texto diz assim no versículo 7. E tendo resolvido em conselho, mais uma vez reunidos, eles trabalharam muito naquele dia. Muitas reuniões. E o texto prossegue dizendo, eles compraram com elas o campo do oleiro. Havia próximo de Jerusalém um campo. Esse campo era um lugar onde havia o barro próprio para os oleiros usarem. E havia muitos buracos nesse campo, porque os oleiros tiravam barro dali. Então já era um lugar esburacado. O que você faz com um lugar esburacado? Melhor coisa, cemitério. Tem que cavar mesmo. Então eles compraram esse lugar. Compraram o campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. Sabe o que é isso? Uma linda obra social. Uma linda obra social. Para os judeus daqueles dias, duas coisas eram expressões de piedade: dar esmolas e sepultar corpos. Como eu mostro que eu sou um homem piedoso? Primeiro, dando esmolas. Segundo, sepultando corpos. Não deixando os corpos dos mortos sem sepultura. Lembram daquele homem que Jesus chamou, dizendo, segue-me? Ele falou assim, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. O que ele quer dizer com isso? Eu sou um homem piedoso. Eu sou um homem piedoso. Eu sou um homem reto, santo. Deixa eu cuidar do sepultamento do meu pai. Aqui eles querem fazer o quê? Eles querem transmitir essa ideia. Nós somos homens piedosos. Vamos comprar um cemitério para quem? Para quem precisa. Já imaginaram? Um estrangeiro morre em Jerusalém. Vamos deixar esse corpo sem sepultura? Não. Nós temos que pensar neles, piedosos como somos, e pessoas de coração sensível como nós. Temos que pensar nessas pessoas que vão morrer aqui sem uma sepultura. Então, com esse dinheiro, nós vamos comprar um cemitério para enterrar essas pobres pessoas que podem morrer aqui, vítimas de alguma coisa, uma morte repentina talvez, vão morrer aqui e vão ficar sem sepultura. E assim então, a perversidade veste a capa da piedade. É o homem perverso que se traveste de santo. É o membro de igreja, podemos fazer essa comparação, perverso, que tem uma vida podre e se traveste de santo e de piedoso, realiza atos exteriores de piedade, mas é só isso.
Nada além disso. Não há piedade real, santidade real na vida dele. Uma igreja pode cair nisso. Uma igreja pode ser desse jeito. Uma igreja pode negar o Senhor, ser desleal ao Senhor e dar sopão para os mendigos. E realizar atos de piedade, atos sociais. Uma igreja pode abandonar a palavra de Deus e abrir uma creche para ajudar as criancinhas que não têm o cuidado dos pais. Uma igreja pode virar as costas para a palavra de Deus, abrigar o pecado em seu meio e sair na rua dando banho e catando piolho de mendigos. Está cheio, não de piolho também, mas está cheio de igrejas assim, cheio. Igrejas que abrigam a perversidade, igrejas que toleram o pecado, igrejas que estimulam o pecado, incentivam o pecado, protegem o pecado, mas sábado tem sopão. Sábado a gente pega os mendigos e tira piolho deles. E com isso, transmitem a ideia de serem igrejas sérias, piedosas, tementes a Deus, quando na verdade são apenas uma versão moderna desse grupo de assassinos que nós vemos aqui. Uma igreja não pode cair nisso. Uma igreja tem que praticar atos de piedade, de justiça, de bondade, sem negar o Salvador, sem mandar o Salvador para Pilatos. É assim que deve funcionar uma igreja. Eu tenho visto, irmãos, coisas aterradoras nas igrejas. Aterradoras. As igrejas modernas, as igrejas atuais, e hoje eu conversei isso na classe de novos membros, as igrejas atuais têm sido agentes dinâmicos e eficazes na destruição de famílias. Vocês sabiam disso? Igrejas estão sendo atuantes, intensamente atuantes, na destruição de casais, de casamentos, de lares, de famílias. Elas aconselham a destruição da família. Elas promovem a destruição da família. Eu recebo muitos e-mails durante a semana. A Simone, nessa semana, disse para mim: Marcos, você gasta às vezes uma manhã inteira só respondendo e-mails. Você tem que começar a selecionar isso aí. E realmente é muita coisa que chega para mim. Alguns eu respondo 2 meses depois. A pessoa: pastor, eu estou morrendo, o que eu faço? Eu falo: não morra nos próximos 2 meses, para dar tempo de eu escrever o e-mail para você. Mas eu recebi um e-mail que me deixou estarrecido. Era um e-mail de uma igreja muito conhecida aqui no Brasil, muito grande, uma igreja neopentecostal, pregadora de prosperidade, essas tolices todas. E um ministro dessa igreja, um homem atuante nessa igreja, um ministro ali, me escreveu pedindo o pequeno manual de doutrinas básicas e outros estudos meus. E eu disse a ele o seguinte: antes de lhe enviar esse material, eu devo dizer a você, com toda sinceridade e respeito, que eu considero a sua igreja uma seita satânica. Então, pense bem se você quer mesmo receber meu material, porque eu sou um dos maiores inimigos da sua igreja. Eu sou um dos maiores críticos da sua igreja, não pela instituição em si, mas pelo que ela prega, porque eu creio que a sua igreja prega doutrinas diabólicas, que vão contra a palavra de Deus e que militam contra o reino de Deus. Eu sou o inimigo número 1 da sua igreja. Ele respondeu para mim o seguinte: pastor, eu sei quem você é, e eu quero sair da minha igreja. Eu sou crente, eu conheci a verdade, eu estudei a palavra de Deus, eu li vários livros, e eu sou um crente, mas eu estou com um problema. Se eu sair desta igreja,
O senhor não sabe o que é capaz de acontecer. O que eles fazem com os ministros que saem dessa igreja. Eles vão se aproximar da minha esposa e dizer assim para ela, e ela não tem compreensão, e ela vai acreditar. Vão dizer assim para ela, olha, o seu marido se afastou do altar. Você deve permanecer firme no altar. Então, abandone o seu marido e nós vamos encontrar um novo marido para você. E esse marido que vamos encontrar para você será um homem junto ao altar. E você então se livrará desse homem mau e terá então uma nova vida junto com o homem de Deus. Ele disse para mim, pastor, vários pastores que eu conheço perderam a esposa. E essas mulheres hoje estão com outros maridos arranjados pela própria igreja. E elas são vistas como grandes heroínas, grandes mulheres de fé, porque abriram mão do casamento e se uniram a outro homem por amor ao ensino desta nossa seita. Ele disse, pastor, eu quero sair, mas eu preciso sair num momento em que eu tenha mais segurança, porque senão eu vou perder a minha família. Meus irmãos, eu nunca vi algo assim na minha vida. Eu entendo ser filho do diabo. Eu entendo o comportamento de um filho do diabo. É filho do diabo. Tem que praticar perversidade. Mas isso já não é seguir o diabo. Isso é beijar a boca do diabo. Isso é abraçá-lo e beijá-lo. E pior, na frente escrito, Igreja de Deus. E outros complementos. Queridos, o que nós vemos hoje em dia são igrejas que têm lá a sua capa de piedade. Estamos orando por você, estamos ajudando você, estamos socorrendo você, estamos fazendo o melhor possível para melhorar a sociedade. Mas é tudo mentira. Por trás disso existem perversidades horríveis, destruindo vidas e famílias. Nós podemos cair nesse erro. Podemos ouvir o canto do auxílio social, do evangelho social, da missão integral, como falam os marxistas evangélicos. A missão integral da igreja. E começarmos a seguir nessas direções, comprando cemitérios e abrigando aqui dentro pecados horríveis e práticas horríveis. E isso não pode acontecer na nossa história. E finalmente, nós temos o terceiro ensino sobre a perversidade. Está nos versículos 9 e 10. O terceiro ensino é o seguinte: a perversidade está sob o controle de Deus. A perversidade está sob o controle de Deus. O texto diz no versículo 9: cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Se irmãos olharem com atenção, verão que essa citação não é de Jeremias, é uma citação de Zacarias. Mas aqui Mateus menciona Jeremias. Por quê? A explicação para isso é o fato de Jeremias ser o primeiro profeta mencionado, que nomeia os livros proféticos no Antigo Testamento judaico. Outra explicação também possível é que Jeremias é aludido no versículo 10. O versículo 9 cita Zacarias, mas o versículo 10 não cita Zacarias. O versículo 10 faz uma alusão a Jeremias 19 e Jeremias 32. Por isso, então, pelo fato de Mateus fazer uma alusão a Jeremias, no versículo 10, Jeremias 18 e 32, então ele menciona no começo do 9, o que foi dito pelo profeta Jeremias. E o texto então mostra que aquilo que Judas fez, a sua perversidade, e não somente a sua perversidade, mas a perversidade dos líderes de Israel, tudo isso estava sob o controle de Deus.
que nós, irmãos, nós temos que, nos nossos 74 anos, renovar nossas esperanças diante de uma verdade como essa. A perversidade de Judas, a perversidade daqueles líderes horríveis, essas duas formas de perversidade estavam sob o domínio e o controle de Deus. O Senhor havia previsto isso em sua palavra. O Senhor sabia que isso iria acontecer, isso compunha o seu plano. Toda a perversidade praticada pelos homens maus contra o rei, contra o nosso reino, contra os súditos desse reino, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Nós vivemos dias em que os discípulos de Jesus sofrem as mais terríveis perversidades. Os irmãos têm visto coisas na televisão que os irmãos nunca viram ao longo da vida. Os irmãos têm visto cristãos sendo mortos de maneiras tão cruéis que nem na história eclesiástica nós encontramos uma fase tão horrível como essa. A nossa época é a época em que mais cristãos morreram martirizados, muito mais do que no segundo século, muito mais do que no terceiro século, muito mais do que nos períodos da história da igreja de sangrenta perseguição religiosa. O nosso século é o século de sangue. Os cristãos morrendo aos milhares por causa da sua fé. Nós temos visto irmãos nossos sendo decapitados às dezenas. Temos visto irmãos nossos sendo queimados vivos às dezenas. Na antiguidade, eu estava compartilhando isso hoje pela manhã aqui com os irmãos na escola dominical. Na antiguidade, os cristãos eram mortos sim, mas eles passavam por um processo judicial. E ao longo desse processo, os algozes, os magistrados, tentavam por todas as maneiras livrar os cristãos. Tentavam por todos os modos livrar os cristãos. Ao longo do processo, tentando dissuadi-los de sua fé, para salvar a vida deles, para manter a paz na cidade. Hoje não, hoje isso não acontece. Alguém diz, Senhor, me ajude, essa pessoa é decapitada imediatamente. Ela é queimada viva, ela é crucificada, crianças são crucificadas, pessoas são enterradas vivas, aos montes, às dezenas, às centenas. E nós vemos essa perversidade terrível se instalando pelo mundo, não sabemos se algum dia chegará aqui. Não sabemos para onde esse mundo caminha. Mas o que nós sabemos e podemos colher de um versículo como esse é que o Senhor fala. O Senhor diz. E quando a Bíblia diz o que foi dito pelo Senhor, nós aprendemos com isso que o Senhor tem a história sob seu controle. É da boca dele que os fatos emanam. É do seu plano e do seu decreto que as coisas acontecem. O Senhor disse, e então aconteceu. De modo que todos os episódios da história estão sob seu controle, nós podemos descansar. Porque há uma outra palavra para nós. O Senhor nos preparou um reino. O Senhor não disse apenas que 30 moedas seriam lançadas no santuário. O Senhor não disse apenas que um campo de sangue seria comprado com o preço da traição. O Senhor disse também, e essas coisas se cumpriram, mas o Senhor disse também que há um reino glorioso esperando a sua igreja. A igreja que milita agora. A igreja que milita agora, o Senhor diz, é a igreja que triunfa amanhã. Nós hoje militamos. Não temos sangrado. Nesses 74 anos, nós não temos sangrado. Nenhum de nós sangrou. Na nossa luta contra o pecado, nós não temos tido a necessidade de suportar até o derramamento de sangue. Mas não sabemos o que há por vir. Não sabemos o que nos espera num país como o nosso. Não sabemos o que nos espera num cenário político tão incerto como esse, que é o cenário político mundial. Não sabemos o que acontecerá conosco dentro de 10 anos, dentro de 5 anos. Os avanços dessas coisas, o avanço do mal, o avanço da filosofia, da política, da mentalidade anti-Deus, dominando tudo. Nós não sabemos os reflexos disso sobre nós. Mas nós podemos nos apegar a essa grande realidade. A perversidade está sob o controle de Deus. O Deus que a controla, que a dirige, que a dosa, que a refreia, que a solta. Esse Deus que fala e essas coisas ocorrem, é o Deus também que disse, há uma casa preparada para vocês. Eu tenho um lugar para vocês.
e vocês reinarão comigo eternamente. E isso deve nos encher de consolo e de perseverança. Que o Senhor nos dê mais 74 anos. Que Ele nos dê isso. E que Ele nos proteja da perversidade que termina em ruína. Que Ele nos proteja da perversidade que se cobre com mantos louváveis, da perversidade feia, repleta de tumores, que se cobre de mantos louváveis. E que o Senhor nos dê a mentalidade de que toda perversidade está sob o controle de Deus, e assim nos encoraje a prosseguir pelas décadas que hão de vir. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto que estudamos. Pedimos a sua bênção sobre nós, para que aprendamos com o relato acerca desses homens maus, para que aprendamos que a perversidade conduz à ruína, que aprendamos que ela se veste de santa, e que essas coisas, ó Deus, nos causem repugnância, que fujamos de qualquer forma de perversidade, que não nos afastemos do Senhor, que é luz, porque longe do Senhor só há trevas, que não nos afastemos do Senhor, mas nos apeguemos à sua luz, e que lembremos no meio da escuridão que nos cerca, no meio da perversidade que graça diante dos nossos olhos, nas ruas por onde andamos, nas casas que cercam as nossas casas, nos meios de comunicação que entram nas nossas salas, que olhando para essas expressões todas de perversidade, nas suas mais variadas formas, que nós nos lembremos, ó Deus, que tudo está sob seu controle, e que um dia a sua palavra será dita mais uma vez, o Senhor vai nos chamar, e reinaremos com o Senhor para sempre. Pedimos isso a Deus, suplicamos que o Senhor faça com que essas verdades fiquem no nosso coração, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.